Gente, boa noite. Estamos no dia 22 de junho de 2020, já. E estamos fazendo tudo aqui remotamente, caminhando, graças a Deus. As coisas estão dando certo, em sua maior parte. Acho que a gente chegando até aqui persiste para finalizar todas as atribuições, todas as questões, né? E logo vocês vão entregar tudo aí para o Smaug, tá todo mundo ficando doido, não é isso? Cá entre nós, professor, pior ainda, viu? Professor, secretaria, é todo mundo meio doidinho, viu? Aluno é o mais calmo ser desta situação, apesar dos pesares. Bom, gente, estamos aqui na aula de número 7. Na segunda-feira que vem é um feriado, né? Em Carapicuíba. E olha que coisa, a quarta-feira é o padroeiro em Barueri. A segunda-feira é o padroeiro em Carapicuíba. É um revezamento aí de padroeiros. Tem Santo Antônio, boa noite, professora. Santo Oi. Antônio é junho também ou não? Porque Santo Antônio é o padroeiro de Osasco, então também é feriado em Osasco. Olha, dia de Santo Santo Antônio foi Antônio é dia sábado. 13 de junho. Isso. É o santo casamenteiro. Depois do dia dos namorados é o casamenteiro, né? Dia 13 de junho. E, bom, para quem tem aula de sábado, dá uma trégua, certo? Bom, gente, então vamos lá. Tem lá os canais de vocês. O que eu fiz hoje foi o seguinte: eu criei uma tarefa, mas é questão de prova a tarefa. Eu queria muito criar tarefa para as entregas do Smaug, mas a questão é que aparece ali para a sala inteira. E não é postagem de cada integrante da sala, né? É uma postagem para o grupo. Então, eu vou deixar do jeito que eu deixei lá, os canais, já desde a semana passada. Vocês postam lá dentro do seu grupo, da sua equipe, por favor, tá? E aí, falando em feriado, eu tenho uns plantõezinhos aí de dúvidas que eu vou logar nos horários. Quem tiver coragem, saudades, entra lá, porque eu vou aos poucos pondo as notinhas de vocês, lançando ali, ó, grupo, você tirou nota da resenha, o e-mail eu não respondi ainda. Vocês me desculpem, no mundo ideal estava tudo pronto, né? No mundo real, o pessoal cria umas reuniões inexistentes, inesperadas, que quase virou uma agora à noite também, para resolver um negócio assim, uma comunicação de algo que começou às 0 horas de hoje. Então, às 18 horas de hoje, tá um pouquinho atrasado, 18 horas atrasadas, né? Essas reuniões, gente, eu não sei se vocês gostam de reunião, mas eu só gosto de reunião muito produtiva, porque reunião improdutiva é a maior parte das reuniões. E remotamente, o pessoal achando que você está aí em casa, 100% disponível, 24 horas por dia. Ai, gente, não estamos, né? E esses professores loucos que cobram um monte de trabalho, não, ai, ali o esqueleto, o pseudo-roteiro, o esqueleto da história, descrição, pelo amor de Deus, instrução de jogo, que isso, mas vale nota, a gente faz com primor, faz bonitinho, ganha uma nota digna, aí faz uma provinha no dia 6, e no dia 13 de julho, só se o gato subir no telhado, né, gente? Mas não vai acontecer isso. Vocês estão caprichando em todas as entregas, né? Ixi, onde eu estou aqui? Eu juro que eu acho que eu estou compartilhando, mas apareceu uma mensagem esquisitinha. Acho que eu estou aqui ainda com vocês, né? Então eu vou por partes. Vamos lá, vamos abrir aqui. Deixa eu arrumar. Deixa eu projetar aqui. A minha luz é ruinzinha aqui nesse cantinho, mas esse é o cantinho mais fácil de ficar. Tem gente escrevendo sobre a quarentena, eu tenho colega criando contos, vejo artista fazendo música, produzindo
Eu só trabalho, gente. Só trabalho, me estresso. O que me dá mais felicidade são vocês, meus alunos, viu? Gosto do que vocês escrevem, gosto das participações, mas, enfim, a gente podia fazer um diário da quarentena e da ergonomia na quarentena, porque tá brabo o negócio, gente. Esqueço de me alongar, é um inferno. Ergonomia, eu nem até esqueci o que significa a palavra, porque eu já não sei mais o que é. Tem dia que eu fico 16 horas sentado aqui, Bruno. Meu, e aí Pelo outro dia menos. alguém, não é? E alguém falou, não, dizem que o ideal é você mudar de cadeira. Eu pensei assim, realmente eu precisava de uma cadeira de trabalho, né? Mas a gente descobre que uma coisa é a gente trabalhar em casa, o professor trabalha muito em casa, acho que vocês, Uhum. aluno, também trabalha muito em casa, né? Porque é um grande Agora trabalho. principalmente. É um grande trabalho foi estudar, né, fazer a faculdade. Só que a gente só se dá conta de ter ou não ter os espaços para isso full time quando acontece essa condição, né? Eu não tenho. Foi assim, lá no passado era melhor, aí foi. A gente vai botando livro em tudo quanto é canto, fazendo as bagunças, vai mudando tudo, né? Mas estamos bem saudáveis, é isso que nos importa. Mas daria uma boa escrita. A gente fazer os nossos diários. Não sei se vocês fazem diários. Eu mais ou menos faço, viu, gente? Eu dou umas. Tem os meus cadernos, né? Os nossos diários falando disso tudo, né? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo muita coisa repetitiva, doméstica, muita coisa assim que não aparece, né? Mas que é tão importante. É isso aí. Mudar de cadeira para sentar numa igual, gente. Mas estamos bem aqui. Ó, quero falar o seguinte, de novo sobre as notas, né? As entregas referentes ao esmalte até o 29/6. Gente, o Beto mandou uma mensagem hoje. O limite para vocês mandarem lá o vídeo é 28, não é isso? Do esmalte, da banca. Isso, exatamente. Eu fiquei com dó de vocês, tá? Então, eu aceito dia 30, entende? Se assim, por causa do vídeo, vocês escorregaram na revisão da escrita do texto, então dia 30 pode ser, tá bom? Para, né? Muito obrigado, professor. Nada, porque eu vi assim, um dia, depois outro dia, esse vídeo vai, né, deixar todo mundo tenso, porque é a hora da verdade e tal. Dá mais um diazinho, você revê o texto, faz com felicidade e carinho, tá? Olha, transmídia e crossmídia, eu queria falar um pouco disso hoje, e tem um texto, eu vou usar um texto aqui, eu preciso fazer o upload, eu esqueci de pôr lá no nosso arquivo de hoje, mas eu vou dar um jeitinho aqui. Desculpa, então, professor, eu li a atividade, eu tenho uma vaga definição sobre, né, principalmente porque a professora definiu ali, mas aí eu já vai me ajudar para ver se eu estava certo. Exato. Eu acho que uma vaga noção todo mundo tem, né? Aí tem gente que fala coisas diferentes, viu? Nem todo mundo que dá aula disso, que é especializado nesse assunto, fala igual. Então eu peguei um autor, eu vou matar vocês de ler. Hoje a gente lê junto, porque eu acho que leitura e entendimento de alguma coisa faz parte do português, tá? Então exercício de leitura que a gente começa hoje, a gente pensa lá no que o autor falou sobre transmídia e crossmídia e faz uma proposta relacionada ao projeto do semestre, imaginando-se o futuro, que você desdobra o seu projeto em outros projetinhos para comercialmente você ter uma distribuição melhor do que você desenvolveu, uma publicação, também as coisas se conversarem. Pensando nisso, está apontando lá para o futuro e um pouco no universo da comunicação. Retomo aqui que eu pus a questão dissertativa. Então, essa tarefa, eu só criei uma tarefa lá no Teams, que é essa da questão para a prova, que você entrega até o dia da prova. Então, a gente fala sobre isso hoje, lê o texto, aí vocês têm tempo de maturar, de fazer todas as outras coisas que estão pendentes, e para o dia da prova essa, que é dissertativa, você já põe pronta, né? Já põe lá
no software, e no dia da prova a gente faz o que falta, que tem a ver com escrita, pontuação, verbos, língua portuguesa, tá? Então, vamos lá. Plantõezinhos de dúvida. Então, eu vou abrir esses horários, eu sei que eles não são os melhores, gente. Eu poderia até colocar nessa quarta-feira à noite, mas vocês estão em aula, né? Vocês estão em aula. Domingo, ai, ninguém merece ficar na cadeira. Então, eu tô propondo, porque no SIGA a gente tem que lançar a reposição de feriado. Os coordenadores falaram assim: vocês dão atividades para os alunos? Então, vocês têm um monte de atividade, tá tudo muito mais que isso aqui. Só que eu achei por bem criar para as minhas turmas um tempo que eu tô lá no Teams, eu tô aqui com o software aberto para um eventual chat. Você tá com dúvida? Esse é um horário legal. Se você tiver uma janelinha, vai lá, escreve uma mensagem, eu respondo uma mensagem. Não é obrigatório você estar logado aqui. Eu vou pôr no calendário como se fosse aula. Vou pôr número de aula no Teams, vou deixar assim, tipo, no Siga, no Teams, ficar bonitinho, tá? Se alguém quiser puxar relatório um dia, dá tudo certo. Agora, você não precisa estar logado, mas se você quiser, eu estarei. Eu vou estar eu estarei com o fone, o microfone pertinho aqui do lado, mas eu não estarei assim, sabe, com o fone colado no ouvido. É sério mesmo. Tô propondo que a gente faz um chat como se fosse o WhatsApp, né? Que a gente escreve, só que sem o áudio, tá? Então, eu vou propor assim, a gente digita lá as dúvidas, se precisar a gente bota o microfone e conversa, não tem o menor problema, mas eu não vou estar assim, com o ouvido ligado aqui, o fone, a princípio não, porque é questão humana mesmo, sabe? Se eu puder, me alongo nesse horário. Mas eu tô aqui, tô trabalhando. Por quê? Porque, idealmente, eu tô corrigindo ainda os trabalhos de vocês, no dia 24, 26, dia 24, pelo menos, eu tô, que é quarta-feira. Então, eu pus assim, de propósito, antes das 19, né? Porque você tá em aulas às 19. Então, não seria educado eu colocar no horário de uma aula de outro professor, tá? Então, por isso não. E eu vou lançar no Siga. Eu fiz um lançamento no Siga, mas está errado, não está igual isso aqui. Eu vou deixar igual isso aqui. Que assim a gente cumpre a carga horária, que vocês estão cumprindo com as tarefas que lhes foram atribuídas, e eu estarei aqui de plantão para vocês. Se você puder confirmar antes, Helena, realmente eu vou lá bater um papo com você, viu? Um dia tal. Eu agradeço, é mais seguro da gente não se distrair com nada, mas eu vou estar aqui. Eu vou entrar lá e estou à disposição, tá? Por quê? Principalmente porque eu ainda devo 2 textos de Jornada de Herói, um porque chegou nesse mês e o outro porque tem umas 33 páginas, cada vez que eu abro eu fecho de novo, a falha é minha. Mas não responde a minha questão de prova com 33 páginas que eu não vou corrigir. Você viu, né? O que eu faço? Tô que nem aluno, né, gente? Ai, que coisa feia, assim, aluno vagal, né? Ponto para depois. Desculpa, viu, autor? Mas eu vou fazer o feedback. Então, esses momentos são momentos ideais para você perguntar lá o que eu anotei. Eu vou anotar os e-mails, eu vou responder meio brava. A minha sobrinha esses dias falou assim, tia, no fim de semana, tia, tô muito brava. Tô muito brava com esse país, tô muito brava com isso, com aquilo outro, tô brava com essa gente que tá indo à praia. Eles acham o quê? Que eu não quero tomar sol, que eu não gosto, essa gente vai pro shopping. Tô brava com tudo isso. Eu falei, calma, calma, não vai fazer besteira, né? Não vai fazer igual. Ela falou, mas eu vou produzir, vou criar coisas impressionantes, como eu fico criativa quando eu tô brava, como eu produzo. Então, gente, eu vou ficar muito brava para responder os e-mails de vocês, aqueles lá da propaganda do Smaug, e eu vou responder antes que vocês façam sua banca, obviamente, tá? Vou responder essa semana. Por quê? Eu vou responder assim, encarnada na executiva mala chata que vocês tentaram abordar por e-mail, tá? É esse o mote, é esse. Eu vou fazer brava para ficar produtiva, mas não malvada, viu, gente? É brava, mas não é malvada, tá? Então, ó, convidadíssimos aqui para esses horários, tá bom? Crio lá as reuniões e aí vocês fazem o ingresso, se for o caso.
Continuando aqui, na aula passada a gente estava falando de descrição, terminou em descrição, aí eu acho que eu gerei uma expectativa de que vocês tivessem que entregar alguma coisa para hoje. Não, mas você pode pôr no seu diário da quarentena, meu querido diário, e fazer uma descrição, né, de uma coisa como essa. A aula passada eu terminei dizendo, a gente pode ter uma descrição usando ali os alicerces linguísticos, né, de léxico, adjetivos, advérbios, para descrever o piso, o pé da geladeira, o nivelamento, que é a coisa mais chata do mundo. A gente pode escrever uma descrição, fazer uma descrição subjetiva. A gente pode descrever até o nosso estado de espírito na quarentena. A gente pode descrever algo que apela para um caráter subjetivo a partir deste quadro aqui. Ou a gente pode tentar fazer uma descrição meramente objetiva. O que está do lado esquerdo, o que está do lado direito a respeito deste quadro? Ou a gente pode ficar no meio termo. Se a gente fizesse mesmo um exercício de escrita, como eu já fiz em outros cursos, sobre isso aqui, seriam coisas incrivelmente diferentes. Mas eu não pedi, né? Porque o que eu pedi, na verdade, vamos pular um pouquinho aqui, é isso aqui. Já pedi bastante. Resenha vocês já entregaram, eu vou responder, parecido com o que eu respondi lá da jornada do herói, com os comentários nos textos explicando o porquê da correção. O e-mail eu vou fazer meio brava, porque que nem minha sobrinha, eu vou ficar muito produtiva aqui para encarnar a personagem. Brava, mas não malvada, tá? Eu sou do bem. Mas é que no semestre passado eu chamei de spam o e-mail de um grupo, viu? Eu falei que aquilo era spam. Acho que o de vocês não é, né, gente? Aqui, Jornada do Herói e Game você já fez, eu devo 2 correções. A prova você vai fazer no dia 6, vale 4 pontos, aí você faz sozinho, né? Porque uma boa parte dos trabalhos é em grupo, porque essas entregas do Smaug aqui, 3,5 pontos, resenha, muita coisa em grupo, mas faz sentido no curso. O resto individual. E aí, um pontinho eu já encomendei nessa tarefa que eu pus hoje no software, tá? Vamos aqui, continuando. Entregas referentes ao esmalte até 29, não sei se eu vou deixar aqui, mas eu aceito no dia 30, gente. Esqueleto guia, que a gente pode batizar de roteiro, mas é mais ou menos o roteiro. Descrição e instruções para o jogo. Desdobrando, isso aqui em cada grupo, hoje eu fui lá e copiei e colei, tá? Só para ficar mais visual rapidinho ali no espaço de postagem. Então, esqueleto ou guia, né, do que alguém programa, do que várias áreas ou várias pessoas desenvolvem a partir da ideia narrativa original que você tem, é o que você entrega lá nos grupos, valendo 2 pontos. Então, eu quero que você me faça entender por escrito qual que é a história, a jornada, as possíveis narrativas. Aí você pode pensar, nossa, mas não é linear isso aqui, não é uma coisa como a jornada do herói, é super difícil eu escrever aqui esta ideia sem desenhar um pouco. Não pode, se precisar, fazer este desenho dos caminhos, né, das bifurcações, se couber isso, tá? Porque eu quero entender que jornada, que história você tem, mas eu não quero ler a literatura, a história de cabo a rabo. Isso aqui são indicações de como se montou, é o guia da história, do que vai virar um produto depois. Mas, basicamente, a gente alicerça isso na narrativa. Se fosse um roteiro de filme, a gente podia falar assim, é uma adaptação a partir de uma obra literária, né? E olha, segue o modelo da jornada do herói. O jogo também pode, mesmo que vocês usaram. Muita gente usou literatura como obra principal inspiradora. E a gente pode falar também do storyboard. Alguém poderia desenvolver o storyboard, mas não é o caso aqui, porque como é uma aula de português, eu preciso do que seja majoritariamente linguagem verbal escrita, né? Mas em alguns momentos tem gente que trabalha com storyboard também, para isso virar um filme depois, virar um game depois. Não é o caso, né, do texto visual para a gente trabalhar aqui, mas ele também se relaciona com essa ideia de
um dos subsídios para um roteiro, tá? Enfim, pode falar. Essa indicação do que acontece, ele é para descrever as cenas, não é tipo controles, né? Exatamente. Né? Pensa que eu sou a professora de português que ajuda a sua vida, que não é uma definição técnica para quem programa. É um nível acima, mais genérico. Está muito mais alicerçado no que acontece, né? E como que se desenrola para leigos entenderem, tipo eu. E isso, basicamente, está focado em narrativa, que pode ser aquele arco narrativo tradicional, começo, meio e fim, jornada do herói, ou podem ser as unidades de ação dramática, né? Os dramatic beats, que tem interação, que podem gerar desdobramentos diferentes. Como é que você consegue fazer um guia verbal escrito que deixe entender que história é essa, não que possíveis histórias, quem faz parte, quando, na indicação do que acontece, quem participa das cenas, sem entrar na questão técnica, de configuração técnica do produto. Pensando se há diálogos, né, você vai pôr lá. É preciso explicar, preciso ter um narrador assim, explicando agora acontece tal coisa, para que seja compreensível, é preciso descrever ali para que seja compreensível, é preciso desenhar um pouquinho os papos. Então, eu não vou chamar de roteiro, porque não é um curso de roteiro ainda, eu chamei de esqueleto guia, que me permite entender pela linguagem verbal escrita, predominantemente, o que acontece, tá? Poderia ser, vamos imaginar, aquele e-mail argumentativo, pô, deu certo, vamos conversar sobre esse jogo, de repente o que vocês têm em mãos é o roteiro para uma reunião primeira, e pode ser que seja extremamente produtivo isso, a gente agenda a reunião, vocês mandam antes um roteiro, eu olho o roteiro como uma base para a gente conversar. Percebe que a gente ainda está aqui num momento que não é o momento em que sai fazendo, né, necessariamente. Mesmo que vocês já estejam fazendo, já tenham feito muita coisa. Mas é um nível um pouco anterior ali, de alguém que precisa entender o que é isso, o que acontece. Então, depois daquele e-mail, pô, gostei, hein? Vamos conversar. Opa, tem um networking legal, vou chamar mais gente aí, de repente a gente sai com acordo, né? Então, vocês me mandam o roteiro antes, aí eu passo para esse outro investidor, a gente lê e faz essa reunião já conhecendo. Imagina isso, tá? Aí eu quero também o item 2, que é uma descrição. Descrição de personagens e espaço. Porque eu quero saber se vocês conseguem, na linguagem verbal escrita, fazer descrição com maestria. E, por fim, instruções para o jogo. Não, isso aqui está escrito errado, né? Ai, meu Deus. Instruções para o jogo. Pronto. Pois é, uma. Tá? Aí aqui também tinha uma coisa escrita errada. Faltou por aspas aqui. Então, de acordo com a dificuldade e o tempo que cada coisa dessas gasta, eu atribuí uma pontuação diferente. Isso aqui vale 2 pontos, porque dá mais trabalho mesmo estruturar. Aqui é um pouco menos, né? Tem mais precisão. Aqui a precisão é que dá mais trabalho, viu? E a instrução é uma coisa simples, meio ponto, né? Então, para manter aí uma tradição que a gente tem, do que a gente tem pedido, mais ou menos parecido entre diferentes professores nesse português, tá? É mais ou menos um acordo de que não se fuja muito disso, para não fugir do esmalte. Eu espero que isso ajude vocês. Mas, enfim, vamos lá, né? Vamos continuar aqui. O continuar é voltar, na verdade. Então, ó, você tem 3,5 pontos aqui dessa questão, né? Desses 3 itens até o dia 29, que eu aceito até o dia 30. Já fez? Já fez? Já fez? Vai fazer.
E como parte do que vai fazer, vamos para transmídia, cross-mídia, tá? Eu fui aqui, né, porque eu fico olhando, falando, gente, tem gente perguntando coisa e eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Até dá, né? Mas a professora apanha um pouco. Bom, gente, vamos lá? Eu perguntei aqui, ó, questão de prova. Considere as definições. Um ponto seu, já. Dos 4, um ponto. Os outros 3 pontos são no dia. Sobre narrativas transmídia e crossmídia, podemos considerar que narrativas transmídia são aquelas que se desenrolam em múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. De acordo com Gosciola, cada parte da narrativa transmídia é dividida para uma mídia específica, mídia esta que possa melhor expressar sua parte da história. E ainda, crossmídia é um projeto comumente publicitário que faz uso de diferentes plataformas ou mídias, mas a mesma história é veiculada por elas. É certo que cada mídia conta a mesma história, porém, adaptada às condições de cada uma. Agora responda, considerando ainda o jogo que você está desenvolvendo com o seu grupo neste semestre. Como você planejaria ou incentivaria um possível desdobramento transmídia ou crossmídia dele? Ou seja, como você planejaria ou incentivaria diferentes formas de comunicação ou diferentes produtos referentes a ele em variadas plataformas / mídias? Bom, uma pessoa que começou a falar desse papo todo de transmídia é Henry Jenkins, num livro chamado Cultura da Convergência, falando basicamente sobre Matrix, o filme Matrix, que na verdade são os filmes Matrix. Eu ia citar Matrix. Então fala, você gosta de Matrix? Bastante, eu assisti os 3 no cinema. Eu gosto bastante. Matrix, ele foi ele que intensificou ainda mais essa questão de expandir o universo, né, do filme. O mais clássico é quando eles lançaram o Animatrix, que alguns desdobramentos do segundo e do terceiro filme, eles citam vagamente sobre uma outra equipe que está fazendo uma outra missão, digamos assim, e você não entende exatamente o que é, mas você vai entender o que é essa missão no Animatrix, que ela conta que é essa missão no Animatrix. Essa parte, eu não lembro se é do primeiro pro segundo ou do segundo pro terceiro que saiu a Animatrix, mas tem coisa que, por exemplo, tem um jogo chamado Enter the Matrix, se eu não me engano, eu acho que é esse o nome, que também conta uma história em que tem desdobramento no filme também, mas o filme ele não cita 100%. Mas tem ramificação em outras mídias que não filme, o Matrix. Eu não sei se era isso que a professora ia citar, desculpa. Você fala melhor que eu. Vocês têm em jogos. Eu acho que quem está no universo dos games está muito mais ligado nessa questão de obras que se conversam, que são desdobramentos. E às vezes esses desdobramentos são complementares, pode ser a mesma produtora que cria diferentes produtos ou diferentes narrativas em plataformas várias, e você tem aquilo que ficou assim, nossa, para um fã, né? Você viu, você tem que assistir tal coisa, ou então você tem que jogar aquilo lá, ou então, olha, tá nesse livro, tá a continuação. É isso que aconteceu na história, é assim que continua, percebe? A gente está falando de alguma coisa que estimula outros desdobramentos, acima de tudo, né? A gente está falando que pode ser que o que semeie isso seja uma intenção puramente comercial, de gerar mais produtos e mais produtos, se você fica com vontade de consumir mais daquilo que você ficou fascinado pela história,
pelo jogo ou pelo tipo de produto. Então, nós estamos falando de narrativas, né? Então, geralmente é pela história que você ficou fascinado, então você consome tudo que disser respeito, porque é realmente bacana, muito gostoso de ver, fascinante e tal, né? Às vezes é puramente publicitário e é exatamente fragmentário para deixar você preso aos produtos e você consumindo mais e comprando mais. Pode ser. Às vezes é algo que foge a uma produção, a um produtor. São produtores que vão conversar com essas fontes originárias, gerando outros produtos. Pode ser puramente comercial, mas às vezes é fã que gera, não é isso? É fã que gera versões de Harry Potter, é fã que gera jogos baseados no filme ou no outro jogo. É fã que quer dar mais vida àquela personagem porque era tão fascinante, mas foi pouco o que se diz naquela narrativa principal daquela história contada no filme. Então, isso tudo tem uma possibilidade de participação de público também, como co-criador. Mas não necessariamente é isso, né? E o que tem a ver a minha pergunta para vocês? Ela tem a ver com você pensar, depois ali que defendeu o Small Projeto, dá para expandir isso? Como? Tá? Você pode pensar menor ou pensar maior. Então, essa é a provocação que eu faço. Já defendeu, né? Já escreveu. Então, para uma prova, a reflexão é: que tipo de desdobramento? Você iria naquela questão de vou criar até mochila que vende, né? Porque tem até isso, não tem? Caderno, mochila, outras coisas que não são aquela narrativa, que são produtos de consumo, e às vezes é uma franquia, né? Que é dona disso tudo. Você tem que pagar licença. Ou eu vou, como projeto de comunicação, colocar algo em rede social, né? Vou planejar uma comunicação de marketing e vou também criar uma continuidade, um outro jogo. Porque eu deixei um gostinho até de quero mais e vou planejar. Então, o meu ponto de partida aqui para vocês não é o público, né? São vocês mesmos. Por quê? Porque o público a gente não sabe ainda, tá? O público a gente não sabe, né, qual vai ser. A gente, quer dizer, vocês vão ter uma ideia da banca, né, gente? Aliás, olha que frustração. É na sexta-feira a banca de vocês, certo? Dia 2. A nossa é dia 2. Isso. É verdade, é verdade. Não, dá na mesma. Eu tenho aula, na quinta-feira eu tenho aula à noite das 18h30 às 22h50. Eu vou perder ali o momento, mas acho que vai dar para ver, né? O que vocês vão fazer, vocês vão publicar, tá? Não me inscrevi para avaliar nada, a menos que alguém pegue muito ali no pé, eu não me inscrevi. Então, a princípio, eu não serei banca de vocês, tá, gente? Mas eu desejo muito sucesso e eu desejo ver o que vocês vão colocar lá, tá? Mas não dá nota nisso, vou dar nota nessa outra parte aqui, tá? Muita sorte. E os projetos de vocês costumam virar coisas de verdade, né? Os alunos costumam avançar nisso. Então, pense em ser como você planejaria ou incentivaria um possível desdobramento transmídia ou cross-mídia do seu projeto, ou seja, como planejaria ou incentivaria diferentes formas de comunicação ou diferentes produtos referentes a ele em variadas plataformas mídias. Aí eu vou vir para cá. Então, o Henry Jenkins falou do Matrix, porque é um caso clássico, mas dá para falar de Harry Potter, dá para falar de tanta coisa, dá para falar dos jogos que vocês conhecem. Star Wars é uma coisa que tem bastante. A famosa, o famoso universo expandido, né, que eles falam, né?
Tudo bem que é que uma coisa que a professora mencionou, não sei se, desculpa se eu estiver me adiantando, professora, mas tem uma coisa também, principalmente quando você fala dessa parte que eu vejo assim, né, da parte de cultura pop, né, de transmídia, né, o transmídia é que é desdobramentos em várias, né, eu tô confundindo aqui. E vai ter gente que vai botar tudo no mesmo caldeirão, tá? Eu confundo, então, eu vou ter que prestar bastante atenção, porque não tem a tem parte, problema. porque tem a parte que envolve o que é, entre aspas, canônico, que fala, né? Que é o termo que eles usam bastante, que é o quê? Isso vale para a história, isso é oficial. Isso aqui não é oficial. O Star Wars, quando estava na mão do George Lucas ainda, por exemplo, muita coisa que acontecia em jogos, que acontecia muito em livro, ele era considerado oficial. Mas aí depois, quando a Disney comprou e o J.J. Abrams falou que né, foi para a mão dele, para outros casos fazer a sequência dos filmes, o universo expandido foi desconsiderado, então já não é mais que eles falam que é canônico. Aí não dá mais para considerar, entre aspas, ainda existe, ainda é uma obra, né, uma obra relevante, tudo, mas para o cerne da nova visão da história já não compete. Então é uma coisa que é legal nessa, quando você vai entrar muito nisso, é isso, você vai estudar. Quadrinhos tem muito isso, principalmente quadrinhos de super-heróis. Olha, isso aqui vale hoje, aqui. Aí 20 anos depois, não vale mais isso, vale isso aqui agora. Eles recontam. Tem muito desdobramento assim em quadrinhos também, mas aí é tudo a mesma mídia, então não se aplica necessariamente. Mas é mais essa coisa de falar o termo que usam bastante, né? Não sei nem se é aplicável ao conceito e tudo mais, que é essa questão de ser canônico, né? Uma coisa canônica, que é oficial, né? Que realmente, oficialmente, pela visão dos criadores ou da empresa, enfim, isso aqui aconteceu de verdade e realmente afetou os eventos principais da história. Aí eu não sei se a professora vai mencionar sobre isso. Não vou, mas o que é muito interessante nisso é essa questão do quem é a voz que diz, né, o que é canônico. Enfim, a gente está falando de uma marca, né? A gente está falando de direito autoral e a gente está falando de o que se autoriza, não se autoriza, mas aí as pessoas vão e criam ficções, desdobramentos que vão lá, ninguém controla isso, né? E que vão recriando, criando esse até um pouco de espontaneidade nisso, que não é apenas o projeto de um dono, né? Então, Sim. Isso que eu acho que é legal, sabe? Eu acho que uma obra exitosa, ela, obviamente, as pessoas não trabalham de graça e as pessoas, e as marcas, as empresas, elas vão colocar ali suas regras e isso faz sentido dentro de um mercado, obviamente, e dos direitos. Mas existe um espontâneo ali que brota também, que pode ser muito rico. E tem empresa que saca que isso está acontecendo e reage e aproveita e cria lá os seus produtos, né? Então, o que nasce primeiro? Eu acho que uma grande marca, ela tem equipes e ela tem investimento para cuidar disso, né? Então, é uma realidade. Sim, Agora, aqui, basicamente, o que o Vicente, ele faz essa distinção. Perceba que na minha pergunta eu pus 1/outro. Na minha pergunta eu não estou preocupada em fazer essa distinção. Eu estou preocupada só em que você pense em termos de projeto, que outro passo que você dá, sendo proprietário disso. Não porque vai brotar espontaneamente num público, mas em termos de estruturação de projeto e estruturação de comunicação, né? Integrada. Se a gente tivesse uma aula de marketing, a gente poderia falar comunicação integrada é aquela atuação em diferentes frentes e mídias que seguem algum denominador comum, que tem uma identidade comum. Então, o que quer que você crie, não vai fugir disso, porque senão você perde a identidade, o seu público também não entende e se perde nisso, né? E aí pode ser que essa questão de transmídia e crossmídia estivesse exatamente como um plano de comunicação integrado, tá?
E eu estou pensando nisso. Qual é o ponto de partida? Não é o que acontece no receptor, é o que acontece no produtor em termos de planejar. Agora, se for para a gente fazer a distinção, transmídia é uma estratégia de comunicação, embora os dois sejam, tá? É uma integração de diferentes meios com a ideia de divisão de partes, de dividir isso em diferentes plataformas ou mídias com narrativas diferentes que se completam, né? Elas se dissolvem. E cross-mídia seria uma mesma história que tem desdobramentos em diferentes mídias e que prevê repetição. Uma prevê repetição, outra prevê repetição. Mas eu não estou me importando muito com isso. Estou me importando em pensar em termos de planejamento o que dá naquilo que você tem como base para criar em termos de mais narrativas diferentes ou mais produtos da mesma narrativa, tá? É isso que eu estou pedindo para você fazer, para você refletir. E ao pensar nisso, você tem que pensar em termos de comunicação e não perder o cerne, a identidade. O que é essencial, que você pôs até lá no roteiro, porque na hora que você põe no roteiro, você faz uma reflexão do que é essencial e que não pode perder na identidade do produto que você criou, porque senão você não se comunica com um público, você faz outro produto, não é um desdobramento daquele principal, você não mantém conexão, ou as pessoas não conseguem entender a conexão, né? Então isso requer planejamento, conhecimento de identidade, planejamento e desdobramento comunicacional em diferentes tipos de produtos. E aí, como é que você comunica isso para ter algum link com o original? Essa é a resposta que você vai dar, tá? E aí aqui, o público, obviamente, nesse processo, ele faz isso ser mais vivo, como a gente, o exemplo que você deu aí, Star Wars, meu Deus, eu não tenho noção do tamanho disso, sabe? É Eu não tenho. gigante. É bem, Né? essas coisas datam desde os anos 80. Ser antigo data desde os anos 80. Tem desenrolamento em jogo de computador antigo demais, assim. E com essa nova trilogia foi tudo desconsiderado. Foram décadas e décadas de coisa entre os filmes, antes dos filmes, depois dos filmes, que foi desconsiderado por causa dessa trilogia nova pela Disney. E aí o que acontece, né? As pessoas assim vão fazer. Tem uma parte do público que vai achar que legal. Tem a outra que vai protestar, que vai falar, não, mas pô, como assim? Né? Décadas e décadas jogaram fora, viu como você falou, né? Né? No assunto. Mas é bem isso. É que essas pessoas normalmente não acompanham quadrinhos de super-heróis, professora. E elas não estão acostumadas com isso. Porque quando você passa um tempo lendo quadrinhos de super-heróis, você se habitua. Olha, a nova grande história que vai mudar tudo que aconteceu antes e vai mudar tudo o que vai acontecer depois, até ter uma nova história que vai fazer a mesma coisa. A dinâmica das HQs de super-heróis hoje em dia é essa, né? São Mas. criações de produtos, né? São Exato. planejamentos de produto. Exatamente. A própria DC Comics mesmo, ela zerou tudo. Há uns quase 20 anos atrás, ela zerou tudo de Superman, Batman, recontou do zero, justamente porque eles estavam com um processo com a família de um dos criadores do Superman, que eles poderiam perder o direito do Superman usar aquele uniforme clássico dele, cueca em cima da calça, tudo, né? E aí eles mudaram o uniforme, mas para justificar, eles zeraram todo mundo, tudo. Aí ganhou acho que ganharam o processo ou entraram no acordo. Aí eles tentaram desfazer voltar ao normal, os negócios que eles tinham zerado tudo de novo. Aí fica essa confusão. Eu já tenho uns bons 15 anos assim que eu não acompanho afinco quadrinhos. Mas é bem isso assim, pelo menos um ano tem uma grande saga que vai, entre aspas, mudar tudo, né? E na Marvel, essas mudanças elas são influenciadas pelos filmes. Se um personagem X faz mais sucesso, ele vai ter mais destaque nos quadrinhos.
Se ele não tem tanto sucesso, ele reduz ela nos quadrinhos. Então, mas elas não se conversam, né? No caso da Marvel, os quadrinhos não conversam com os filmes, mas um interfere no outro. Aí um de transmídia que era legal, em questão de comercial, de marketing, atrapalhou, foram aqueles filmes, aquelas séries da Marvel, da Netflix, o Demolidor, Luke Cage, a Jessica Jones, Punho de Ferro, e depois eles viraram os Defensores. A primeira temporada do Demolidor é totalmente baseado em questão do rei do crime, fazendo especulação imobiliária no bairro onde o Demolidor vive e tudo, que depreciou o preço por conta das ações em 2012 da invasão dos caras lá do primeiro filme dos Vingadores. Então é uma série, né? Mas que só aconteceu por conta daquele filme maior. Mas aí por que mudou? A série começou a fazer muito sucesso numa plataforma fora da Disney. A Disney tesourou para reduzir a relação entre elas. E aí até que chegou que teve só 3 temporadas no máximo e já cancelou, não vai ter mais temporada nenhuma e os direitos voltaram para Disney para elas fazer a própria dela para ganhar o dinheiro dela. Então nessa brincadeira, né, entre aspas, né, que a professora falou que é muito por questão de marketing, né, visão comercial, a gente às vezes acaba perdendo uma coisa que estava muito legal, mas porque nossa, tá legal demais, então deixa eu tesourar isso aqui porque tá muito legal e eu tô perdendo dinheiro aqui, que era o dinheiro que eu poderia estar ganhando sozinho. A Disney tá fazendo bastante isso, por exemplo, com a Marvel. Mas eu acho que o bacana é que quando a gente considera público, tem aqueles que se mantêm mais fiéis à tradição, né? Tem aqueles que não estão nem aí, tem aqueles que nasceram muito depois, décadas depois, e que entende, aí você fala, essa molecada, né? A Que já tá realidade mais dele é velha. essa atual, né? Entende? Então, tem também, às vezes, pode ter uma reação de público que faça a empresa manter esse planejamento ou replanejar também. Pode ter Que rejeição. às vezes justifica-se a mudança, né? Digamos assim. Né? Exato. Então, às vezes, assim, quando você fala em direito autoral lá de um dos descendentes e tal, pô, tem que mexer, né? Que solução que você vai dar? A gente está falando aí de um aspecto de produto para o mercado. Mas existe sempre onde é que está o público, né? O público consome o que a empresa diz ou a empresa diz por causa do que o público consome. É um fenômeno dinâmico e cada vez mais dinâmico. Aí eu vou falar de uma coisa que não é isso, mas que me faz pensar nisso. De vez em quando, batendo papo com o professor Beto, várias vezes ele chega e ele fala, não, porque tá lá na Faculdade de Letras lá da USP, estão dando curso sobre Harry Potter. Esse pessoal que fica metendo pau, que estão dando curso lá, né? Para falar o quê? Para Bom, falar... o Beto e Harry Potter é aquela coisa, né? Vai puxar a sardinha mesmo. Ele ama Harry Potter. Mas eu tive uma aluna uma vez que levou a varinha do Harry Potter com a caixa numa prova. Eu falei, o que é isso? Numa prova de comunicação e expressão, tá, gente? Professor, é para dar sorte. Alguém de maldade depois, acho que da minha família, falou, não, era cola, Helena. Não, não era, gente. Ela levou para dar sorte. Não tinha como, é prova que não dá para colar, não tem, não, né? Dá sorte. Olha só o que acontece às pessoas. É sério isso, você vê que é sério. Mas eu estou falando o seguinte, às vezes essa reação de público que não é assim só, vai ver filme, vai comprar o jogo, vai baixar, vai fazer download, vai jogar, vai interagir. Pô, às vezes as pessoas vão gerando múltiplas criações ali e participações, e isso vai brotando e vira estudo de caso, e vira, né, estudo de desdobramentos literários da obra original e de outros desdobramentos nessa pegada ali do receptor, dos receptores em rede. Então, eu acho que a gente tem que sempre olhar para a viabilidade, sim, dos produtos, para uma comunicação planejada e integrada, mas também para essa dinâmica que às vezes brota da ludicidade, do barato que gera num receptor que leva a varinha do Harry Potter ou que vai, né, para os eventos de Star Wars vestido. Eu não sei se são vocês, eu tenho um amigo que faz isso, ele quase se divorciou porque a casa fica sem espaço. Ele compra todos aqueles gadgets que ele pode, importa, escambau de Star Wars, coisas muito caras, né?
E Não, olha, Star Wars é. é impressionante que ele tem. E vai aos eventos com a roupa. Vocês de jogos, nessa vibe, para vocês eu acho que tá perto aí. Às vezes para vocês é isso mesmo, que nem o Beto que marca de ir ao cinema com os alunos e vai paramentado, né? Para mim isso tudo é muito estranho, porque eu não faria isso, porque é a minha outra vivência. Mas é muito louco quando você para pensar que a gente se engaja em histórias, em interatividades de uma forma tão forte. Isso é mais do que produto que vende bem, né? Né? Isso Mas é o essa, que... mas, mas essa parte de engajar, professor, eu vejo também muito como a forma do fã, do consumidor, talvez, também usando esse termo, de demonstrar o apoio e o quanto gosta. Não é muito diferente de torcida que vai com o uniforme da equipe que gosta em qualquer tipo de evento esportivo. Às vezes nem é esportista, tudo, mas ele tá lá vestindo o manto, né, entre aspas, né, daquilo Uhum, que ele gosta para demonstrar o apoio e o apreço, né? Eu vejo muito isso de quem vai em eventos, nessa parte, né, que as empresas até incentivam, né, né, as produtoras até incentivam, tiram foto, faz evento, que é justamente porque é o marketing para mostrar, olha o tanto que as pessoas gostam do meu produto, né? uhum. E para o fã é a forma dele literalmente mostrar esse apreço também. Eu não vejo muita diferença, que nem eu falei, de quem veste uma camiseta de uma banda, quem veste um uniforme de um time de futebol. Para mim, o princípio é o mesmo. A única diferença, acho que talvez que gere, não para a professora, mas que eu vejo bastante pessoa comentando sobre isso, gerar uma estranheza, é porque é de um elemento. Não vou dizer, efêmero é uma palavra muito poética que eu não sei se aplica, mas é uma coisa muito fora do comum, ainda mais pra gente, pra nossa cultura, né? A questão da cultura pop é uma coisa que não é muito fácil de entender de uma forma geral. Então, esse apreço, e quem gosta demonstra muito esse apreço, é um pouquinho difícil como que eu posso dizer? Às vezes até de entender mesmo. Mas o princípio é basicamente o mesmo. Eu normalmente, com família, essas coisas assim, quando eu era mais novo, que eu inventei de fazer uns negócios desse, eu usava isso como exemplo. Eu falei, mas se eu tivesse com a camiseta do time que o pai torce, ia estar tudo certo. Indo, indo, né? O princípio eu acho que é o mesmo no fim, sabe? Eu não sei, eu acho que dá um curso inteiro falar dessas coisas, porque aí a Ah, gente tem que tá. ser mais específico. Sim, Eu acho que existem estas ondas, existem ondas de engajamento em coisas que podem nos tornar fãs ao extremo, ou apenas fãs, né, de momentos específicos. Mas o que eu vejo com uma ficção que gera esse tipo de engajamento é algo maior, sinceramente. Eu acho que é você fazer uma imersão nesse universo ficcional e gostar dele, de interagir com ele e sentir num dado momento um protagonismo daquilo que você gosta. Obviamente, né, o fã do time de futebol que veste a camisa, ele se acha o protagonista, né, daquilo, não é mais só uma pessoa que torce, né, não é só um torcedor, ele é mais participante. No fundo, tá tudo ali, realmente, você tem razão, tudo ligado, né? Ser protagonista de algo. Agora, eu acho que na medida em que você cria uma ligação com o universo ficcional, é mais do que ser o torcedor, o fã, é você corroborar com a ficção numa certa medida. Eu acho isso bonito, sim, sim. realmente acho mais forte, sabe? Então, eu acho que o pessoal de jogos que está nessa vibe, que gosta disso, ou participa, ou entende muito mais que eu disso, eu acho que tem uma abertura muito interessante para ser permeável a questões de ficção. E eu acho que é por isso que eu vejo tanto aluno gostando tanto de narrar as histórias dos jogos, né? Porque a gente gosta de ficções e a gente gosta de se sentir parte delas. Isso é mais do que torcer para alguma coisa. Isso é fazer o se inserido
no universo ficcional numa dada medida. Então, eu acho isso muito forte, acho isso bonito pra caramba, né? Porque narrativa é o quê? Por que a gente gosta de narrativas? Não sou eu que estou dizendo isso, muita gente disse isso em termos de teorias, tá? E é óbvio, dá para falar no senso comum. A gente gosta de narrativas porque elas são parte da nossa vida. Aí alguém aqui falando do sonho que eu tive lá na hora passada, né? Que eu estava de helicóptero sobrevoando as cataratas do Iguaçu, essa coisa louca, né? Sim. Eu tinha até esquecido que era isso que aconteceu no sonho. A gente gosta de ficção, a gente gosta de história, a gente gosta de fabular. A gente faz a catarse da própria vida com estas outras vidas da imaginação. Isso é uma coisa até de cura, né, do ser humano. Esta fabulação, você, desde ali a oralidade, contar para a criança uma história que tem uma moral, que tem um objetivo de educar. Né? Tem algumas que são muito perversas, inclusive. Aliás, dizem aí que os contos todos dos irmãos Grimm são, na verdade, contos monstruosos, sangrentos da narrativa popular que foram assim enfeitados, bonitinhos e viraram contos para crianças, né? Coisas bonitinhas e de morais de educar moralmente ou de ensinar, né? Mas o que é isso, esse fabular? É dar alguma diretriz dentro de um contexto educacional? Pode ser, mas é mais que isso, estimular a imaginação, é poder pensar que a criança pode ser o herói, ela pode, nós também, né? Nós também podemos ser ali no espelhamento, na jornada do herói, no espelhamento da redenção, na catarse, de pela ficção a gente viver outras possibilidades. A gente precisa disso, fabular. Então a gente gosta de histórias, é parte do humano, porque além da própria história real que a gente tem, a gente poder imaginar também. Então tem um aspecto aí que vai ser o curar, né? Ou o aspecto que vai ser o brincar, o jogar, o contar, o educar e assim por diante. Narrativas são coisas muito fortes. E quando a gente fala hoje esta narrativa que a mídia está criando neste momento a respeito dos acontecimentos, o que alguém quer dizer quando fala isso? Quer dizer que a narrativa também é um poder de passar uma perspectiva dos acontecimentos. Ao narrar alguma coisa, eu digo, foi assim que aconteceu. É verdade ou não é? Não sei, né? Eu estou dizendo que foi assim. Mas aí, de repente, você pode checar, mais ou menos sim. Ela esqueceu de contar alguma coisa importante. Não era não, só assim. Aí tem o filme, eu devo ter falado para vocês, Narradores de Javé, que é fantástico. Narradores de Javé, filme brasileiro com José Dumont. Javé é uma cidade que tem uma represa escondida no fim do mundo, e aí o cara traz a notícia para a cidade, não é Bacurau não, assim, internet, viu, gente? É um negócio pré-internet, nada disso, nada digital. O cara vai vender, vai comprar produtos lá na cidade para vender nesse povoado e traz as notícias. A cidade vai ser inundada pela represa. Vai sumir, desaparecer. Pô, e aquela gente está lá há muitas gerações e não tem para onde ir, né? Mas tem um jeito de salvar a cidade, que é escrever um documento científico para que ela vire patrimônio. Só que qual é o documento científico que eles pensam em escrever? O documento que eles pensam em escrever é cada um contar a sua história. Então, o José Dumont é o personagem que, como castigo por umas coisas que ele fez lá no Condenáveis para o povoado no passado, ele que vai ter que escrever. Então ele pega um livrão, um cadernão, um negócio gigante para escrever um documento científico. Que de científico não tem absolutamente nada, porque ele vai entrevistar os moradores e cada um conta uma versão da história da cidade, na perspectiva de puxando brasa para o seu lado, puxando o saco da família, da própria família, contando que eram heróis, e cada família vai fazer na sua perspectiva, e cada um vai falar uma coisa que se contradiz com a outra,
e o José Dumont vai fingir que está anotando, porque ele finge, não anota nada, porque uma mentirada, né? Não faz sentido, não vai dar certo esse negócio. Então, narradores de Javé. Por que narradores? A cidade é Javé, porque cada um vai contar uma história diferente, vai ter uma narrativa diferente sobre aquilo que deveria ser uma narrativa única. Então, é muito bonito. E as pessoas procuram o cara, vão atrás, porque querem dar depoimento. É muito interessante, porque essa necessidade de recontar, de registrar, de dizer a memória dessa cidade é isso, o que a minha família fez. A gente precisa dessas narrativas, a gente precisa dos registros, eles são importantes para a gente, né? Mas vamos lá, transmídia, crossmídia. Gente, eu vou matar vocês de tédio, desculpa, mas eu vou pedir para a gente ler, porque a gente precisa sobreviver às leituras, e eu pus lá em arquivos esse aqui do Vicente, chamado Transmídia, mas não morre aqui, tá? A gente tem outras referências. Não é exatamente, não é nem esse link, viu? É o Sesc Digital Coleção, depois eu até mudo. Mas o Sesc Digital colocou muitas aulas, são áudios de aula. É como se fossem as nossas aulas no Teams, mas ali só o áudio, sabe, gravado. E tem um monte de coisa de narrativa transmídia de curso. Então, se quiser, vai lá fuçar, vou pôr como referência. Esse aqui, eu vou precisar anotar aqui a referência certa, que não está nesse arquivo, eu tenho que puxar de outro. E aqui também, né, não, mas eu posso deixar, porque aqui é só referência, não é bibliografia. O Vicente Golchola, que é narrativa transmídia, consolidando a cultura digital. Isso ainda é de anos atrás, tá? Eu vou pelo menos começar isso aqui e eu vou não matar vocês de tédio, quer dizer, vou matar vocês de tédio, mas eu prometo que é a última vez que eu faço isso, tá? E é para ver se ajuda na questãozinha que eu pus para vocês, tá? Tá aqui a questão das notas, né? Se alguém tiver alguma dúvida. E tá também a tarefa lá no Teams e os meus plantõezinhos nos próximos dias. Então, mais ou menos, a gente vai ser a aula com a leitura, tá? Agradeço muito a paciência de vocês, a participação de vocês. Aproveito para dizer o seguinte, muita sorte no vídeo do produto de vocês, do Smaug. Às vezes é muito charmoso vocês mostrarem que outras coisas existem nesse jogo como objetos que também alguém que comprou esse jogo adquire. Numa defesa de banca da qual eu participei um semestre atrás, o grupo tinha conseguido fazer a apresentação oral na minha aula e depois na banca foi diferente. Não, há um ano atrás isso. Na minha aula eles mostraram uma arca que a pessoa abria, coisa linda, e que tinha lá como partes, objetos da história. Isso é uma complementação da narrativa, isso acaba sendo um transmídia, tá? Só que na banca eles não falaram. Aí eu pensei, caramba, mas é tão... tem que falar. Eu fiz a pergunta e eles mostraram por causa da pergunta e a nota deles ficou melhor, sabe? Então, às vezes a gente fica com medo, né? Tá tão árduo, tá tão distante, gravar para alguém ver depois. Mas o que vocês puderem pôr para enriquecer o trabalho de vocês, pensem nisso e muita sorte. Bom, vou lá, hein? Não durmam. Resumo, as tecnologias da comunicação e as redes sociais criam possibilidades narrativas para diferentes interesses. Instituições, empresas e sociedade civil são chamadas à interação e à contínua reinvenção e ampliação de suas fronteiras. Igualmente, os narradores se multiplicam ao mesmo tempo em que se tornam também personagens, assim como as organizações e demais estruturas de poder, criando fluxos narrativos pela combinação de diferentes mídias. Neste universo, uma estratégia narrativa emergente é a transmídia. Assim, objetivamos discutir esse texto de que maneira a cultura digital vem se consolidando através dos processos narrativos transmídia.
Observando a trajetória adaptativa das produções audiovisuais, encontramos a chave sobre como o universo narrativo transmídia e suas plataformas de comunicação colaboram para a consolidação da cultura digital. Lembrando de novo, isso é uma pessoa que num dado momento falou nessa perspectiva. A gente vai encontrar outros escritos, outras pessoas que vão misturar um pouco mais cross-mídia com transmídia, que vão levantar outros aspectos ou trazer exemplos atualizados, tá? Temos que nos acostumar, já que a gente está aqui na esfera do digital e produz também conhecimento, precisamos nos acostumar a ler o que outras pessoas escreveram, mais atualizado, menos atualizado, fontes primárias, porque tem muita gente repetindo coisa que as pessoas disseram há bastante tempo, viu? E não sabe nem de onde veio, né? Então a gente tem que, às vezes, se dar ao trabalho de ler textos assim, gostando ou não, para fuçar e produzir o nosso texto. Espero que vocês produzam muito, gente. O planeta narrativo. Ao estudarmos a trajetória da sociedade relacionada à evolução tecnológica, é perceptível a revisão dos papéis e das vocações de todos os agentes da comunicação na contemporaneidade. Neste contexto em constante movimento, vamos visar as narrativas em suas formas e estruturas, especialmente na cultura digital. Mas, se podemos dizer que a cultura digital começou na década de 1980, com o início da popularização dos computadores pessoais, podemos também dizer que a cultura digital, até recentemente, não esteve presente na sociedade de modo amadurecido ou totalmente explorado. Ainda que mais de 42% da população mundial seja usuária da internet, mais de 51%, isso pode estar muito diferente, viu, gente? Tenha pelo menos um celular até hoje, não se pode confirmar a existência de uma estratégia narrativa específica para a cultura digital. O mundo contemporâneo não assiste apenas ao surgimento de um novo território, ou uma nova esfera pública, mas a transformação das práticas e do próprio significado do social. As diversas tecnologias da comunicação e as redes sociais criam possibilidades narrativas de diferentes interventores. Instituições, empresas e sociedade civil são chamadas à interação e à contínua reinvenção de suas fronteiras. Os narradores se multiplicam na mesma medida em que todos se tornam também personagens, assim como as organizações de mais estruturas de poder, criando fluxos narrativos com interfaces interativas pela combinação de diferentes mídias. Nesse planeta narrativo, uma estratégia narrativa muito comentada atualmente e que vem fazendo relativo sucesso é a narrativa transmídia. A narrativa transmídia, como estratégia de comunicação, já existia antes da década de 1990. Henry Jenkins exemplifica com os encontros de pessoas que sabiam, cada uma a seu modo, uma parte da história de recorrentes personagens fossem ligados à religião ou à mitologia, tais como a história de Jesus Cristo e a Odisseia de Homero, respectivamente. Assim, seguiremos a discutir de que maneira a cultura digital vem se consolidando através dos processos narrativos transmediáticos. O primeiro teórico a utilizar o conceito de transmídia foi David Bordwell, que utilizava para nomear o comportamento de críticos do tempo da guerra e pós-guerra que encontravam certos contextos de filmes em outras plataformas. Em 1991, foi a vez de Marcia Kinder ao explicar como era o sábado na vida de seu filho, que experimentava diferentes narrativas sobre as tartarugas ninjas, do seriado da TV ao filme do cinema, mas foi Henry Jenkins que conseguiu dar ao conceito Transmedia Storytelling a sua mais completa definição, como apontado anteriormente ao reunir seus artigos publicados nos mais diversos meios de 2001 a 2004 no livro Convergence Culture, ou Cultura da Convergência. E ele fala um bocado sobre Matrix, tá, Jenkins? 2. Novas possibilidades narrativas. A partir da revisão do audiovisual nos princípios de roteiro e narrativa em cinema, observamos sua presença e papel nas novas mídias, e assim assumimos os novos meios de comunicação, como um complexo sistema de comunicação audiovisual. Como o cinema interativo, foi possível identificar as dificuldades de sua consolidação. Através de um breve estudo histórico, esta apresentação aborda do cinema interativo ao conteúdo audiovisual multiplataforma como modos de expressão e de entretenimento que agora a narrativa transmídia promete fazer pela comunicação na cultura digital. Tratamos da ideia de que o cinema e a televisão não se adequaram às transformações comunicacionais ao não popularizar a interatividade e não investir em elementos que apontem para o futuro.
Investigamos se a narrativa transmídia vem ocupar esse espaço sem necessariamente excluir, mas incluir o cinema e a TV nas atividades comunicacionais da cultura digital. Assim, verificamos a estrutura da narrativa transmídia, desde as suas unidades específicas até a sua associação e permeabilidade, as especificidades de outras formas narrativas entre game, arte, literatura, cinema, TV, web, etc. Há uma grande inquietação em torno da narrativa transmídia, se seria o grande paliativo para as diversas crises narrativas dos mais variados meios de comunicação. Em sua lógica, a narrativa transmídia teria um potencial para abrandar os efeitos negativos da crise narrativa, mas, para o desconforto geral, a narrativa transmídia não é o conteúdo em si, ela é a estratégia de comunicação. É por este percurso que a apresentação deseja seguir até compreender o papel atual da narrativa transmídia no universo do entretenimento. 3. Cultura digital da narrativa transmídia e vice-versa. A narrativa transmídia tem sua estrutura fundamental a integração de meios de comunicação ou convergência de plataformas, como vem sendo chamada. E assim, a narrativa transmídia, uma grande história dividida em múltiplas narrativas, distribuídas entre diferentes mídias. Cada mídia faz, a seu modo, sua contribuição para a história. Desse modo, a narrativa transmídia constrói uma experiência coordenada e unificada de entretenimento. Leva em conta a singularidade de cada mídia, de modo a potencializar a expressividade particular a cada narrativa. Tão importante quanto tudo isso é o fato de que a narrativa transmídia atravessa diferentes mídias, o que lhe permite criar um universo ficcional ao redor da obra. Todavia, um cuidado à diferenciação entre narrativa transmídia e crossmídia. Crossmídia é um projeto, comumente publicitário, que faz uso de diferentes plataformas ou mídias, mas a mesma história é veiculada por elas. É certo que cada mídia conta a mesma história, porém adaptada às condições de cada uma. Por sua vez, a narrativa transmídia é uma grande história dividida em várias partes, cada parte distribuída para uma mídia específica. Mídia esta que possa melhor expressar a sua parte da história. Todas as mídias e todas as partes da história são integradas, não exatamente do mesmo modo. Então, aqui, gente, com aquilo que eu pedi, esse exercício, né, que na verdade eu vou corrigir um texto escrito, que tem coerência, que está bem escrito, segue a norma culta, né, que desdobramento transmídia ou crossmídia você vai ver, vai fazer do seu jogo, é porque você pode pensar neste particionamento em coisas que não se repetem ou versões da mesma narrativa do seu jogo em outras plataformas. Tanto uma coisa quanto a outra, independente de um nome ser transmídia ou outro ser crossmídia, tá? Então, considerando qualquer uma possibilidade, dessas possibilidades. Assim, vale sublinhar, a narrativa transmídia é uma estratégia de comunicação, não é estética. Se pudermos entender a sociedade como constituída por um número indefinido de públicos, com seus interesses e repertórios peculiares, dentre os quais alguns que sejam mais afeitos a desfrutar as histórias contadas por múltiplas narrativas e múltiplas plataformas. Até mesmo o número de plataformas não é algo obrigatório, pois existem projetos de narrativa transmídia em uma única plataforma, mas que fique claro aqui, não por uma única história repetida ao longo das plataformas, como é o caso do crossmídia. Então, ele fica falando, né, que são diferentes, mas não nos interessa tanto isso. Sempre lembrando que as partes da história que compõem a narrativa transmídia não se repetem, são diferentes entre si, assim como, obviamente, as suas expansões. Todo material de divulgação de uma história, seja um teaser, um spot comercial, um acerto promocional, é uma seleção do conteúdo de uma história. Sendo assim, não faz parte da narrativa transmídia o conteúdo repetido extraído da história organizado para sua divulgação. Todo o conteúdo que se repete nas mais diversas plataformas faz parte de outra estratégia de comunicação crossmídia. A cultura digital vem se consolidando através de novas estratégias narrativas como a transmídia, ainda que possa um dia dar lugar a outra estratégia de comunicação. Mas uma coisa está muito clara, ela está aí porque quer levar uma história a um público cada vez mais nômade e multitelas. Modelos rapidamente envelhecem porque as tecnologias se renovam intensamente e os modos de uso também. E, portanto, a comunicação só é criativa fora dessas amarras. A teorização sobre narrativa transmídia também depende desse desprendimento. As estratégias de comunicação são.
As vivas têm seus defeitos, mas são bem-sucedidas. Apesar disso, ou exatamente por isso. Enquanto que as estratégias mortas, somente os antigos se lembrarão delas. Bom, ele faz um destaque aqui, porque tecnologia muda, né? Então, às vezes, a gente tem alguma coisa que se desdobre em plataformas distintas, mas essas plataformas caducam. Né? O que que fica? Tá? Então, pode ser uma amarra você pensar apenas tecnicamente em plataformas como estratégia. Ou não, a criatividade, a inteligência, ela faz sobreviver apesar da tecnologia mudar. Existe uma grande demanda por informações e complexidade narrativa. O público quer saber tudo sobre um evento e estar cada vez mais envolvido com a mídia. Por isso, busca participar, interagir e até mesmo escolher o conteúdo. E um dos desafios com o público é manter a informação em uma contínua dinâmica, porque é consumida por quem está em movimento constante e que vem assumindo um papel ativo nos processos comunicacionais. Por isso mesmo, as formas narrativas estão evoluindo e tendem a melhorar. Por exemplo, cinema e televisão integrada e histórias complementares se encontram em um motor comunicacional chamado convergência, seja de plataforma, seja de conteúdo, como diz Jenkins. As novas tecnologias oferecem uma mudança cultural, mas ela não ocorreria se o público não alterasse seus costumes, como vem acontecendo. E é nesse cadinho social que a cultura digital vem se firmando. Ela incentiva os consumidores a procurar mais informação, porque há sempre onde conseguir mais, principalmente na web, e a fazer conexões entre meios de comunicação e conteúdos espalhados e pessoas ao redor do planeta. O celular tem um importante papel nesse processo porque permite que a qualquer momento se possa acessar a informação, que é cada vez mais selecionada ou filtrada pelo público, seja para corroborar, seja para refutar as fontes oficiais. Então, olha, quem planeja, né, essa comunicação está ligado no público que interage e que serve como um divulgador espontâneo em redes sociais dos conteúdos. Então, isso vai potencializando, né, o seu produto. A questão não é priorizar uma única fonte, ao contrário do que querem os grandes conglomerados de comunicação. É o público ter um múltiplo olhar crítico e ter também a possibilidade de participar. Nesse sentido, vale conhecer o trabalho da cineasta de narrativa multicanal Julie Taran. Em 2003, quando os Estados Unidos anunciaram que invadiram o Iraque, ela organizou o primeiro flash mob de que se tem notícia. O encontro ocorreu em Nova York em 15 de fevereiro de 2003. Eram dezenas de cinegrafistas e amigos de Taran registrando de diversos pontos de vista o comício anti-guerra a poucos dias da invasão do Iraque. Em seguida, ela recolheu as gravações e passou a editar o vídeo, explorando principalmente a técnica de split screen, lançado em 2004 com o título 60 Cameras Against the War. A capacidade de produzir e veicular conteúdo e comunicados reconstrói todo o arcabouço de interconexão entre pessoas, dispositivos e dispositivos. Em favor de abonar o interesse sobre a interconexão entre pessoas e dispositivos, como ampliadores das possibilidades de ampliação narrativa, há dois argumentos. Os dispositivos móveis conectados à web são grandes atrativos, acelerando o consumo de redes e dispositivos móveis. Daí, a amortização de custos, redução do preço final. O aumento de facilidades ao nosso cotidiano e a abertura de comunicação direta com os telespectadores e o conteúdo de qualquer audiovisual. Bom, pois bem, falou algumas coisas aqui, né? Dentre elas, as possibilidades, eu acho que a gente está preso um pouco a parte técnica, sim, dessa questão da interatividade da web, né, e da possibilidade de um cinema interativo, o que pode ser interativo, né? E tirar proveito da questão técnica para as coisas se complementarem, se conversarem. Mas ele cita um outro projeto aqui, que é um projeto a partir de cinegrafista e que não é um projeto de uma grande marca. Alguém teve a ideia e de juntar diferentes perspectivas, né, fazer esse flash mob, esse evento, vamos dizer assim, juntar diferentes perspectivas filmadas a respeito dessa questão da invasão, antes dela, de diferentes localidades e montar esse emaranhado de narrativas. E enquanto a gente aqui está conversando, tem gente também colhendo
já que está todo mundo na quarentena, né, em diferentes lugares, colhendo produções narrativas ou fragmentos narrativos de diferentes pessoas em diferentes lugares para montar uma coisa maior, percebe? Então, não é só, né, ali a grande marca, o grande produto, tá? Continuando aqui, muito comum entre os jovens da atualidade e que amplia a comunicação entre telespectadores de ficções seriadas, que se comunicando entre si através de mensagens de texto por aplicativos ou redes sociais digitais transmitidas pelos dispositivos fixos ou móveis conectados à web. Há muitos outros exemplos de redes de comunicação síncrona via telefonia celular ou internet sem fio, mas as primeiras comunicações pela internet se deram por e-mail, e aqui vai lá para a velharia. Foram organizadas em newsgroups pelos FTP servers, como The Well, em São Francisco, Estados Unidos, em 1985. Voltando para o presente, os sites de relacionamento aceleram a comunicação entre seus membros, que muito favorece os espectadores de audiovisual. O relacionamento social e a cultura digital têm como seu maior exemplo de conexão do público em dramas interativos jogados online e nos espaços do mundo real, chamados de alternative game, reality games, chamados live transmedia. O público experimenta durante meses o acesso a conteúdo via web em redes sociais colaborativas e via ações no mundo real, reunindo integrantes em atividades na rua. É uma experiência real com o objetivo de encontrar respostas a enigmas e códigos impossíveis de serem obtidos sem a coletividade colaborativa. Para John Rosney, o ARC dissolve intencionalmente o limite entre as experiências internas e externas ao game, dentro do que definimos como realidades permeáveis. Chrissy Dana desenvolveu um mapeamento muito completo desse tipo de transmídia para ela. O ARC seria a transmídia levada às suas últimas consequências. A mobilização social é um fato já reconhecido entre as experiências de ARC, especialmente nas aplicações a campanhas publicitárias com notável capacidade de agregar pessoas. O ARC no Brasil teve uma experiência bem-sucedida, o Zona Incerta, desenvolvido por Rafael Kensky. Em outros países são populares os ARCs, The Beast, Perplexity, The Lost Experience, entre outros. Esse tipo de mobilização social de redes colaborativas de diálogo e produção lança mão de recursos tecnológicos da comunicação, especialmente as redes digitais, até a sua última configuração de realidades permeáveis, e também pode ser apropriado em atividades com conteúdos complementares, como na narrativa transmídia, no caso da ficção seriada televisual. Com uma nova realidade, o ARC pode oferecer um eficiente espaço para processos comunicacionais para que seu público produza outros sites, novas redes colaborativas e assim por diante. Assim, o ARC tem potencial comunicacional contínuo, até mesmo sem fim, se assim planejado, em que os jogadores podem assumir o papel de coautores durante todo o processo. Gente, eu aqui falou em seriado, né? As pessoas, é o novo novelão, né? Seriado. A gente se amarra nos seriados, narrativas de gancho, e isso também gera outros produtos ou outras narrativas até espontâneas de quem assiste. Mas eu me lembrei também de Big Brother. Eu não vi Big Brother, gente, mas eu, alguns dias, só consegui dormir depois que acabou o Big Brother, alguns vizinhos barulhentos, né? Adolescentes. Acabou o Big Brother, o que tinha no site, na rede social, sabe? As coisas vão criando outras vidas, outros desdobramentos. Você tem ali alguma coisa do mass media, que pode ser um reality show, pode ser um seriado, e as pessoas realmente se engajam em participar em redes, em comentar ou criar outros desdobramentos, se for assim o caso. Então, eu fiquei pensando, mas por que acontece? É porque as pessoas estão aborrecidas na quarentena, vão acordar mais tarde, porque vão poder e tal, mudar seus horários. Não, acho que não, né? Eu acho que existe a velha televisão ou a mídia que ainda atinge um público grande, ou algumas redes sociais que conseguem criar uma inteligência para atingir um número massivo de pessoas, continuam tendo um poder de influência destes desdobramentos de outras narrativas, e gerando mais produtos, e gerando engajamento até o ponto de que os fãs fazem a propaganda espontaneamente.
daquele produto todo, de tudo que tiver relação com ele, porque é muito fácil você criar essa relação reticular pela internet, né? Se a gente conseguisse aproveitar, sinceramente, esse momento de quarentena e fazer criações muito inteligentes, engajando as pessoas, que fossem além de produtos muito pasteurizados, que são às vezes nos enfiados goela abaixo, porque são famosos, né? Ou alunos meus aí de jogos a partir de suas criações de esmalte, expandindo as narrativas para outras coisas e criando pessoas engajadas, não só no seu produto, mas em ideias, em criatividade. O quanto do tempo do mundo poderia ser investido, eu ia dizer gasto, mas vou dizer investido, em narrativas transmídia, cross-mídia, que seriam criativas, interessantes e proveitosas para tanta gente, né? Eu acho que quem trabalha com a criação tem um poder tão grande. É difícil só a gente se organizar para poder associar o tempo, a capacidade criativa e técnica com a comunicação certa, né? Não é fácil, mas acho que tem um poder muito grande. Eu vou aqui, estou quase acabando, eu vou acabar, mas eu vou falar uma coisa que a Lúcia Santaella fala num dos livros dela, Culturas e Artes do Pós-Humano, mas que nem é ela a primeira pessoa a falar nisso. Mas ela fala uma coisa muito importante sobre as artes. Em tempos de mudança, cabe às artistas indicar novas frentes, indicar possibilidades. Cabe aos artistas criarem, indicarem caminhos antes que o capital colonize ao infinito. Tá? Ela disse isso, mas nem foi ela. E o que isso aponta? Aponta para a questão de que o criar, o aproveitar o caos para gerar coisas novas que fazem a gente transcender a miséria, né, o estar preso, as razões pelas quais estamos onde estamos, mas criar, usar a capacidade criativa para nossa imaginação ficcional, por que não? Transcender esse momento e ver outros horizontes. É muito forte o potencial criativo para que a gente enxergue e vislumbre outros horizontes que nos redimam das armadilhas que a gente tem na vida. E cabe aos artistas, aos criadores, aos geradores de conteúdos, de projetos, de propostas lúdicas, nos dar sinais dessa redenção. E ela falando essa parte antes que o capital colonize ao infinito, que é o seguinte: tudo vira produto, né? Depois tudo vira produto comercializável e às vezes alguma coisa assim bem pasteurizada e bem menos criativo, que vai explorar o infinito potencial comercial de gerar grana e às vezes até mata o cerne ali do barato que a gente tem com essa ludicidade. Uma coisa que a professora mencionando sobre isso, que eu acho que aconteceu um pouco, foram com as obras do Tolkien. Eu acho que, né, Senhor dos Anéis, o Hobbit, principalmente o Hobbit. Porque o Senhor dos Anéis, ainda pelo menos, eles pegaram lá dos filmes, né? Fizeram um filme para cada livro, e toda a parte antropológica, né, que o Tolkien tinha muito, eles inseriram no filme, na parte visual e tudo mais. Então, as descrições do livro que são muito pesadas nisso, não tem porque é filme. Eu acho que muita gente começou a ler os livros depois de ver os filmes, né? Mas aí no Hobbit, justo nessa questão, não, deu certo, Senhor dos Anéis, vão ganhar dinheiro e precisa ser trilogia, eles pegaram um filme que dava para matar, um livro, né, que dava para matar, vai, em 2 filmes para contar tudo, tiveram que empurrar em 3 filmes e acrescentando um monte de coisa nada a ver com a história original e tudo mais, que a galera que gosta muito dos livros não curte muito a trilogia do Hobbit, não. E eu acho que é muito isso que a professora está falando também, né, essa questão do comercial, de explorar demais essa parte, né, acaba perdendo um pouco do que era para ser a obra original. Tem um termo que a gente usa bastante, assim, que eu vejo o pessoal usar bastante, eles falam de milcar, né, é abrasileirar, né, coisa em inglês, né, que seria o ordenhar, né, a vaca, né, você vai tirar o leite até o último ali,
eles usam o termo milcar, né? Milcar uma franquia até ela desgastar. E eu acho que eles fizeram isso com o Hobbit, principalmente, assim. Tanto que o terceiro filme eu nem senti vontade de assistir direito, porque por conta disso. Se perdeu muito, principalmente no segundo, né? Mas para quê? Para ganhar dinheiro em cima, né? E olha que paradoxo. Eu comecei essa questão que você vai desenvolver pensando assim, ganhar dinheiro, né? Todos nós precisamos ganhar dinheiro, a gente precisa sobreviver. E aí fazer do jogo. Que mais que você vai fazer? Mas eu acabo dizendo o seguinte, que isso não signifique a gente estraçalhar aquele potencial criativo para ele virar só né, o milcar que você falou, porque a gente acaba virando uma pessoa, uma mão de obra robotizada de um mercado, e pode ser até que a gente não consiga mais produzir decentemente, ou pode ser que a gente viva muito bem assim. Tem gente que vive muito bem com isso tudo. Eu acho que a gente precisa sempre de umas quebras nessa coisa da arte, sabe? Da arte. Sim. Do quebrar, tem que ser equilibrado, né? Lado e do ver o que estão criando e criar uma outra coisa e voltar a gente que faz artes plásticas, vai lá, artista plástico, poeta, músico, para inspirar, para pensar. A gente tem que pensar, tem que ter os poros têm que estar abertos para a gente absorver mais do que a questão produto, mercado. Porque se a gente também não tem capacidade de criar, até o mercado morre, né? Até o capital morre, né? A gente precisa continuar sendo humano e a gente precisa continuar criando as narrativas e na nossa vida as nossas próprias narrativas e não apenas se deixar levar. Senão a gente morre, né? Então, que a gente não morra, que a gente fique criativo, tá? Tá quase no fim. Eu não vou ler o resto. Você lê. Porque, né, tem um parágrafo aqui, e aqui um fecho que ele dá, que é muito pequeno, mas acho que já deu para dar ideia. Acaba de ler em casa isso aqui. Tem também as referências. Jenkins deve estar aqui, para eu pôr na bibliografia, depois completinho aqui. Então, leia em casa e vou descompartilhando aqui. Espero que a minha voz não tenha matado vocês de tédio, porque também é o seguinte, eu vou, possivelmente na prova, eu vou ler alguma coisa e você vai pontuar, não sei, esse negócio de pontuação eu estou pensando como que eu vou ser criativa, viu? Que vai cair pontuação, tá? Voltou de novo, tal... Alguém traduz aqui, o que é esse? Somos todos MBR, o que é isso? Esse é um time de um jogo de tiro chamado Counter-Strike, professor. É um time dos chamados esports. Esse é um dos principais times brasileiros. A gente estava falando de Harry Potter, professor, que não sei o que veste a camisa e tal. Aí eu mandei um hashtag, entendeu? Só para zoar. Entendi, gostei da participação. MBR é o time, entendeu? É isso aí. E nós somos todos português, noite em Carapicuíba. É isso aí. Queridos, foi muito breve. Não percam, viu, essa chama, né, que a gente vê no presencial. A gente tem aqui no remoto um outro tipo de interatividade. E eu acho que a gente tem também a não interatividade, né? A maioria fica mais quietinha, mas eu acho que a gente tem outro tipo de conversa que é rica também. Eu agradeço aí a paciência de vocês, a participação de vocês. Estamos na reta final, espero que vocês venham aí nos plantões de dúvidas, tá? E eu vou dando os feedbacks que vão ser outra interação nossa, né? De agora aí em diante, a gente vai conversar pelos feedbacks textuais. E aí eu fico à disposição também para quaisquer dúvidas que vocês tenham aí para escrever para mim. Obrigada. Deixa eu marcar presença aqui, né? Vou me esconder de novo.
Deixa eu baixar essa lista aqui. Você só veio para isso, né? Marquei aqui, ó. Tá baixando. Acho que eu já tinha feito, mas eu faço mais de uma, gente, só por backup. Backup é o famoso desencargo de consciência. E não rolou ainda, viu? Nem apareceu aqui. Vou de novo, não vai embora não, hein? Agora abriu a minha janela. Desencargo de consciência. Regularizando lá no SIGA, eu mando um alerta geral. Está no SIGA, tá? Tô fazendo isso aos poucos, gente. Não dei conta. Desculpem a professora aqui ir devagar nesse negócio, mas eu vou ser muito sincera. Minha primeira preocupação, quando a gente começou as aulas remotas, estávamos todos bem. A segunda preocupação é conseguirmos interagir, né? E aprendermos. E nas minhas aulas de inglês eu digo demais isso, a gente tem que aprender. Então, em algumas turmas, eu acho que eles estão achando assim, nossa, ela vai avaliar a gente lá na prova. Não, eu já avaliei, na verdade, porque eu consigo saber o progresso de cada um, porque o inglês ele precisa muito de interação, né? Falar, escrever. Então, o pessoal não sabe, mas nessa altura do semestre eu já daria até para dar nota, mas a gente precisa dos métodos oficiais para isso dar certo. Gente, não foi não, viu? O time está querendo fazer greve aqui comigo. Então, o que eu estava falando, eu pus no fim da lista deixar o SIGA bonito, porque, nossa, tem umas 20 aqui, ó, nem conto que número que tá, baixei tudo, sim. Então, deixar o SIGA bonito, ele tá feio, mas vai estar bonito, vai estar arrumado, e eu vou falar, vai lá olhar o negócio lá das suas faltas, né, Temoê, e é isso. Boa noite, gente. Obrigada, Valeu, viu? professora. Boa noite. Um abraço a todos aí. Tchau. Ô, Diogo. Oi, Gabriel. A gente se fala lá no Zap. Beleza.